Boa noite, torcedores e torcedoras palmeirenses. Mais um jogo, mais uma vitória, dessa vez pelo Brasileirão. Palmeiras, que há 3 anos não estreava com vitória, dessa vez, 2023, estreamos com o pé direito. Esse é o primeiro gol, o gol do Hendrick, muito parecido com aquele gol que ele fez na final contra o Água Santa. Ele recebe um cruzamento, vai de encontro com a bola e faz o gol. Aparentemente parece estar impedido, mas não está. Dudu, passe magistral, e Hendrick completando para o gol, como no Água Santa. Palmeiras fazendo o primeiro gol, logo nos primeiros minutos do jogo, seria um prenúncio de uma goleada que não veio, porque o Palmeiras perdeu algumas oportunidades. Futebol é bola na rede. Ó, o Palmeiras, chapéu, cruzamento, bola sobrou para o Flaco Lopes, ele emendou de esquerda, o goleiro estava bem posicionado e fez a defesa. Então o Palmeiras estreou bem. Eu não gosto desse meio campo do Palmeiras, está realmente faltando o primeiro volante. Você vê que as linhas ficam distantes uma da outra. E o primeiro gol, o gol do Cuiabá, primeiro e único gol. Você vê que a defesa está desarrumada, só tem o Marcos Rocha correndo. Ele vai marcar antes do cruzamento, ó, ele vai marcar esse jogador que foi em direção ao gol e veio outro nas costas dele e fez o gol. Por quê? Murilo e o Gomes não estavam em suas posições, o Vanderlan também não. Então deixa muito espaço no meio campo do Palmeiras. Isso é preocupante para pegar uns adversários mais qualificados. Esse é o gol que o Navarro perdeu, ou então o goleiro fez uma grande defesa. É um bom goleiro que jogava no Corinthians. Aí outra boa defesa em cima do Flaco Lopes, e nessa jogada saiu o gol. Gabriel Menino saltou ali, disputou a bola colocada por Vanderlan, 3 assistências, e o Flaco Lopes, goleador, 4 gols em 4 jogos. Você vê que a bola passou ali pelo Navarro, mas não passou pelo Lopes. O Lopes não perdoa, foi lá e conferiu. É um sistema com 2 centroavantes, tem muita gente que não gosta, mas de acordo com o jogo, se apresentar, o Palmeiras com certeza vai jogar com os 2 centroavantes. Aí o gol do Breno Lopes, que estava impedido, não valeu, né? E dentro da prenúncia das novas regras do futebol. E por falar em novas regras, vamos colocar aí. Primeira, proibição de provocações e pênaltis. Segunda, linhas de impedimento. Terceira, VAR no telão. Quarta, disciplina para revisão no VAR. Quinta, punições para a área técnica. Sexta, rodízio de jogadores no aquecimento. Sétima, acréscimos mais longos. Nesse jogo, já deu para verificar que os juízes estavam um pouco mais atrevidos, um pouco mais soltos, né? Que eles tiveram treinamentos específicos para absorverem melhor essas novas regras, essas 7 novas regras, né? Muitas delas já foram colocadas na Copa. Algumas delas foram colocadas na Copa do Catar com êxito, né? Eu vejo com bons olhos essas regras, se bem que chama atenção nossa aí a quinta, né? Nós somos palmeirenses. Punições para área técnica, ou seja, para comissão técnica. E essa quinta já pesou no jogo de hoje. Já tem uma perseguição contra o nosso técnico, né? E agora, com essa nova abordagem da lei, permitindo que os juízes tenham uma espécie de tolerância zero, que por um lado eu até acho correto, porque aqui no Brasil há um exagero muito grande, a começar da comissão técnica, não só do Abel, Palmeiras, como de todos os clubes, jogadores, dirigentes, até quem faz parte ali como massagista, treinador de goleiro, tudo se envolve naquela confusão, uma perturbação, onde tem mais confusão do que o que interessa, que é a bola rolando, o futebol. Um pouco de entendimento dessa primeira regra, proibição de provocações e pênaltis. O goleiro, é mais específica essa primeira regra para o goleiro. O goleiro não vai poder ficar provocando o batedor de pênalti, senão ele vai ser advertido com cartão amarelo. Se persistir, vai ser expulso. Com a regra anterior,
os goleiros defendiam muitas bolas, estavam se tornando muito grandes, né? Então agora o gol ficava pequeno, né, para os jogadores, fora as provocações e, e a posição do goleiro, que favorecia ao salto, né, aí a bola. Então o goleiro vai sair prejudicado e o ataque vai ser beneficiado. Então vejo com bons olhos essa primeira regra. A segunda, linha de impedimento, também vejo com bons olhos, porque quem no jogo de hoje, no finalzinho ali, o Breno Lopes fez o gol, demorou um pouquinho, né, porque sem VAR dava para ver que o Navarro estava impedido. Aliás, o Navarro fica muito impedido, tem que treinar mais isso. Sempre ele fica em posição de impedimento. Mas eles traçam as linhas e antes tinha que se traçar a linha se tivesse uma parte do corpo, um ombro, né, ou o bico da chuteira do atacante à frente, já era constatado o impedimento. Com essa nova regra não. Se traçar as linhas, elas vão ficar sobrepostas, ou seja, esse pé do atacante, esse bico da chuteira que ficou na frente, ou esse ombro que ficou na frente, ou um pedaço da cabeça que ficou na frente, com a linha sobrepostas, elas vão ficar iguais. Então vai favorecer também novamente o ataque, vai favorecer os times a fazerem mais gols, né? Então ficava meio chata essa regra, porque tinha que ser aqueles milímetros que até ficava uma coisa chata, né? O jogador ficava um pouquinho na frente e era marcado impedimento, né? Praticamente na mesma linha. Então praticamente na mesma linha são as linhas sobrepostas que vai favorecer o ataque. Então também gostei dessa segunda regra. A terceira regra, todos nós vamos gostar, né? Que é VAR no telão, né? Que todos estavam querendo ver o que era falado e as linhas traçadas. Quando elas acontecem, estão mexendo no VAR, já está passando ao vivo para todos os torcedores, sendo dentro do estádio como fora, pelas televisões. Ela está passando ao vivo e inclusive é o que eles vão estar falando. É lógico que nem todos os estádios têm telão, mas os que estiverem vão se beneficiar dessa nova regra e eu acho que vai ficar mais transparente, né, os juízes, o que eles falam lá e as decisões deles. Acho que também é uma regra válida. A quarta regra é disciplina para revisão no VAR, ou seja, é um lance de VAR. Se os jogadores ficarem atrás do juiz, fazendo uma pressão, comissão técnica, jogadores, atrás do juiz, vão ser advertidos. Vão tomar cartão amarelo, persistindo, que nem goleiro, é vermelho. Ou seja, a autoridade do juiz vai aumentar, que também eu vejo como positivo, porque deixavam os juízes doidos, né? Não conseguia nem interpretar o lance direito de tanta pressão que faziam em cima do juiz. Então, se for pressionar o juiz, vão tomar amarelo, persistindo, vermelho. Então isso vai disciplinar bastante os jogadores, comissão técnica, ou se disciplinam, aguardam, né, a decisão do VAR, que todo o estádio vai estar vendo, inclusive eles, né, e não tem reclamação. Foi marcado, é isso e pronto, né? Então demanda muito tempo também cada vez que o juiz vai até o VAR, porque fica muito pressionado, rodeado, reclamações, é puxado, então falta de respeito. Então isso tem que acabar. Então vejo com bons olhos também. A quinta, punições para a área técnica. Já aconteceu no jogo de hoje, né? O nosso técnico, ele fez uma reclamação plausível, porque houve falta no lance anterior e como ele já tinha levado um amarelo, começou a reclamar com bandeirinha, com o quarto árbitro, aliás, né? E esse já deu o toque para o juiz principal, que foi lá e apresentou o segundo cartão amarelo, consequentemente o vermelho para o Abel. E isso também vai ser bom para o Abel por um lado, porque ele mesmo fala que tem que melhorar em relação a isso, ao seu comportamento dentro do gramado. Ele tem que entender que ele é técnico, né? Não é torcedor e jogador, né? Mas isso faz parte do jeito dele ser, né? Vai ter que mudar,
porque senão ele vai ficar assistindo mais os jogos do Verdão na arquibancada do que no banco de reservas. E ele faz falta, como fez falta no jogo de hoje. O Palmeiras terminou o segundo tempo de uma maneira ruim e iniciou o segundo tempo da mesma forma. Se não fosse a expulsão do jogador do Cuiabá, né, seria muito difícil o Palmeiras conseguir fazer mais um gol. Podia até sair com um resultado adverso, porque Cuiabá é um time que soube tocar a bola, sabe atacar, e o meio de campo, como já disse anteriormente, o meio de campo do Palmeiras não marca. Então fica um espaço muito grande e acaba sobrecarregando a defesa. E a defesa com o Marcos Rocha, já com uma certa idade, né? O Murilo e o Gomes faz a deles. E tem um menino lá, o Vanderlan. Mas o Vanderlan, ele vai bastante pro ataque. E sem ter um meio campista ali que possa fazer resguardar a defesa, fica difícil para a defesa. Toda hora é 3, 4 abrindo, dois abrindo pelas pontas e de repente um ou dois vindo de trás e mais o centroavante. Para a defesa marcar fica difícil se o meio campo não fazer um suporte para a defesa. Então fica difícil, como ficou nesse jogo contra o Água Santa também, se verificou isso, contra Tombense. O Palmeiras não é de tomar tantos gols assim, está tomando porque está faltando esse primeiro volante. De repente o Richard pode fazer essa parte e o Gabriel Menino de repente também ir para o banco, porque tem que marcar, porque senão o Palmeiras vai fazer gols, mas vai tomar muitos gols também. E às vezes toma gol e não consegue reverter o resultado, principalmente quando é fora de casa. Mas a quinta regra já caiu para o Palmeiras hoje. O Abel foi expulso e o Castanheira, que estava substituindo ele, também recebeu o cartão amarelo. Então, a nossa comissão técnica, daqui a pouco quem vai ter que ser o técnico do Palmeiras ser o Cebola. E é bom que o Palmeiras o Abel tem que ficar coração quente e cabeça fria. O sexto, rodízio de jogadores no aquecimento, isso é mais para evitar aquela pressão que é feita em cima do juiz. Então, poderiam ficar todos os jogadores disponíveis ali na reserva fazendo o pré-aquecimento, mas agora só vai poder ficar 6 jogadores fazendo esse pré-aquecimento para uma eventual entrada no jogo. Quem vai comandar esse pré-aquecimento vai ser o preparador físico do time. Agora, sétima e última regra, acréscimos mais longos. Então, devido à cera, devido a jogador, como o time está ganhando, ficar caindo, ficar dando cãibras, ficar enrolando, o goleiro também ficar demorando para bater o tiro de meta. E as ceras, que nós brasileiros estamos acostumados a ver os times fazendo, principalmente os times pequenos, quando vão jogar contra os grandes, na casa do grande ele tem esse artifício. Então isso serve mais para os times pequenos e até os grandes também, quando estão ganhando, em finais ou jogo de mata-mata, fazer cera cair, fazer cera não vai adiantar muito, não vai resolver, porque o juiz vai ter todo o direito de acrescentar o tempo que ele achar necessário. Fizeram até treinamento para isso, para quando tiver essas atitudes dos jogadores, quando estão ganhando o jogo ou quando é time pequeno, usar desse artifício, eles vão ser punidos com a prolongação de acréscimos, ou seja, acréscimos mais longos, como diz essa sétima regra. Então é isso, torcedores e torcedoras palmeirenses, estreamos com mais uma vitória. Um mês estamos cheios de vitórias e já estamos no dia 15, Então, primeira quinzena super positiva do Palmeiras, com títulos, com vitórias, apenas 2 derrotas, e estreia com vitórias depois de 3 anos no Brasileirão. Avante palestra, vamos para cima e que venha mais um título para nós brasileiros, depois do Deca, que venha o Dodeca, 12 títulos brasileiros, se Deus quiser. Boa noite a todos, bom final de semana, fiquem com Deus.